Saúde, irmão, com uma boa noite de salvação. Eu venho trazer uma palavra de Deus aqui, que Jesus fala contra os fariseus, irmão. Os fariseus que usavam a palavra de Deus contra Jesus e os discípulos. Não é difícil hoje você ver a mesma coisa. Os falsos pastores, cheios de teologia, cheios de anel no dedo, usando a palavra contra os ungidos de Deus. Pessoas que não têm nem formação, irmão. Que foi Jesus quem levantou. Ele usa a palavra contra os ungidos de Deus, a qual Deus opera milagres e prodígios. Vamos ver a leitura aí, Marcos 7. Marcos 7. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja se hoje não está acontecendo a mesma coisa, que quando o ministério está sendo usado com milagres, expulsando demônios, ele diz, não, mas porque tem que andar na doutrina, porque a doutrina, você está entendendo? Doutrinas de homem, a qual Jesus está falando aí em Marcos 7. Essas doutrinas de homem, você está entendendo? Esses mesmos fariseus que perseguiam Jesus e os discípulos, os mesmos que faz curso de teologia hoje, que abre igreja, irmão, e fica com esse discurso de doutrina, porque é a doutrina, porque tem que andar dentro da doutrina, as doutrinas de homem, irmão, doutrinas de demônio, irmão, que não acontece milagres, não acontece curas, não acontece nada no meio deles, porque eles estão vivendo a apostasia da igreja, irmão. E se você ficar no meio desse povo, você vai ficar no dia do arrebatamento, porque as palavras dele roem como gangrena, irmão. Você está entendendo? Veja os sinais de Deus, irmão, e busque andar no caminho do Senhor através dos sinais, irmão. Não vá atrás de homem, irmão, não vá atrás de conselhos do mundo. O mundo jaz no maligno, irmão. Veja que essa doutrina que eles falavam é as doutrinas de homem, e hoje o que mais tem é doutrinas de homem, irmão, e doutrinas de demônio. Vamos ver a leitura. Mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Veja, irmão, os filhos, irmão, naquela época, eles tinham a obrigação de ajudar os pais em casa, irmão. Mas os fariseus faziam com que o dinheiro, que era para ele ajudar os pais que estavam na lei, eles pegavam, os fariseus queriam que eles colocassem diante do altar um dinheiro, irmão, que era para ele ajudar os seus pais, irmão. Você está entendendo? Porque as viúvas e os órfãos eram parados pela igreja quando não tinham os filhos. E tinha os filhos trabalhavam, os filhos tinham como tomar conta dos pais, mas os fariseus queriam pegar aquelas ofertas, irmão, dos filhos, você está entendendo?
que era para ajudar os pais dele. E os fariseus queriam que desse oferta. Quer dizer, que eles nunca iam honrar a Deus dessa maneira. Eles descumpriam com a lei, irmão. Se a lei está prescrita que o filho ele tinha que ajudar o pai, irmão. Você está entendendo? E os fariseus queriam que ele pegasse aquele dinheiro e colocasse na igreja de oferta, irmão, a Deus. E ele descumpria com a palavra de Deus, com a lei, por causa da vossa tradição, irmão. Porque eles tinham a tradição de querer pegar que os filhos dessem aquele dinheiro de oferta. E na lei era para eles, os filhos, ajudar os seus pais, irmão, que estão mais velhos. E ele descumpria a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Os fariseus eram terríveis, irmão, porque as pessoas já não davam o dízimo e as ofertas anualmente, mas eles queriam que o jovem pegasse o dinheiro e entregasse um dinheiro que era para ele cuidar dos pais deles, irmão. O pai e a mãe dele, irmão, as pessoas que eram de idade. E os fariseus queriam que ele pegasse o dinheiro e botasse na igreja. É triste a função dos fariseus. Eles descumpriam com a lei. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: O que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Levantando-se, partiu. Veja, irmão, que Jesus abençoou todas as comidas, irmão. A carne de porco, tudo está abençoado, irmão. Você pode comer. Na época da lei não podia, mas Jesus abençoou tudo. E o que contamina não é o que você come, mas sim o que sai da sua boca, o que vem do seu coração. Porque do coração vem os mais desígnios, irmão. O nosso coração é enganoso, irmão. Você está entendendo? O que vem, toda maldade, assassinato, morte, homicídio, estupro, isso vem tudo do coração, irmão. O nosso coração é terrível, irmão. Você está entendendo? Se a gente não usar a nossa mente para fazer o que é certo, o nosso coração vai nos enganar. É forte essa palavra, viu? As terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Você veja, irmão, que Jesus fala para ela, para a mulher: olha, eu vim saciar os meus filhos, que era o povo que estava afastado de Israel. Eu vim saciar meus filhos, porque Jesus não tem parte com o mundo, não, com os gregos, com as pessoas, mas só que ela demonstrou o quê? É fé. Aí Jesus foi e abençoou a vida dela, porque naquela época Jesus estava pregando para os judeus. Jesus não estava passando um evangelho ainda para todos os confins da terra, que era o propósito dele. Mas ali Jesus estava evangelizando aos judeus. Você tá aí, e ele fala que não é lícito pegar o pão e lançar os cachorrinhos.
E aquela mulher diz a ele, olha, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Ela demonstrou humildade. Quantas pessoas não têm respeito pelos os verdadeiros pastores, que ele ora e Deus faz um milagre, pastores que têm autoridade sobre demônios, eles não têm respeito, mas ele respeita um homem que faz teologia, que diz ser pastor, que não expulsa nenhum demônio, não faz nenhum milagre. Eles são honrados por esse mundo podre, esse mundo desgraçado. Mas um pastor que ele é ungido por Deus, que ele faz milagre, que ele expulsa demônios, ele é desfeito por esse mundo. Ele é escarnecido por esse mundo como Jesus foi. Ele é falado mal, ele é perseguido, ele é caluniado, quando ele verdadeiramente é de Deus. Mas quando ele não é, ele é honrado por esse mundo podre, por essa sociedade nojenta, essa sociedade podre que vive no pecado. É forte essa palavra, mas isso é a verdade. Quando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Veja, irmão, que Jesus, irmão, ele só fez o bem, irmão. Jesus abriu os olhos do cego. Jesus é feito hoje, irmão. Os pastores que estão aí, os apóstolos, os bispos, estão fazendo a obra de Deus. Deus tem curado muitas pessoas. Deus tem feito milagre. Deus tem restituído muitas famílias, irmão. E as pessoas que são filhos do diabo, usa a Bíblia, irmão, para perseguir os filhos de Deus, irmão. Usa a palavra de Deus. Vocês vão ver eles usando a palavra de Deus sempre contra alguém, irmão. Você não vai ver eles falando a palavra de Deus com relação a vocês alcançar o milagre, a vocês ser libertos dos demônios. Não. Eles vão falar a palavra de Deus sempre contra alguém, irmão. Porque ele ensina a doutrina de homem, irmão, a qual Jesus fala sobre a doutrina de homem, as doutrinas de demônio. Porque quando você é uma pessoa escolhida por Deus, você não vai estar se preocupando com A, com B, nem C, não. Você vai pregar a palavra, Deus vai curar, as pessoas vão dar testemunho e a sua obra vai crescer, irmão. Vai ter multidões atrás de você, por causa dos sinais que o Espírito Santo está operando. Não é por causa do apóstolo, não é por causa do profeta, não é por causa do pastor, é por causa dos sinais que o Espírito Santo está fazendo, irmão. O povo, através da fé, o povo vai buscar Deus. O povo cria fé, irmão. Quando vê que uma pessoa foi curada, quando você tem um câncer, você vê que uma pessoa foi curada de câncer, você crê, vai atrás e recebe milagre. Quando você tem uma pessoa que está com AIDS, você vê o testemunho de uma pessoa que foi curada de AIDS, aquela pessoa também vai atrás. Se a pessoa foi curada, eu também você. Usa a fé, vai para a igreja e Deus o cura, irmão. E fica os falsos pastores, não, porque a doutrina perseguindo, irmão, os ungidos de Deus que estão fazendo milagres, irmão, em nome de Jesus. Fiquem na paz, em nome de Jesus.